Nós sempre cumprimentamos a todos antes dos jurados para que possamos passar por cada um dos atores e finalmente ter toda a atenção para vossas excelências. Hoje aqui, como a gente disse, vamos muito mais para um debate de ideias do que um entrave entre acusação e defesa, um embate. E não é um lapso histórico, porque esses fatos que eu estou trazendo para vocês hoje, pelo menos são noticiados, não diz que era rixa anterior, que eles agiram por alguma questão anterior. Todos dizem que agiu pelo momento, porque é do ser humano, infelizmente. Dr. Flávio, quando ele abre, ele diz: a nossa sociedade ainda precisa evoluir. Hoje aqui, infelizmente, nós não evoluímos ainda. E por isso precisamos de processo, e por isso precisamos do Ministério Público, da Defesa, para poder ver o que nós temos que punir, e punir da forma correta. Fina laceração posterior no ápice pulmonar esquerdo. Não tem nada que eu possa ensinar, um pedaço de pau aqui. Peguei o pedaço de pau, sou destro. Por aqui eu ataco assim, onde eu causo mais impacto. Viro de lado, dou-lhe a paulada. Aqui é o ápice da energia que eu, atacando com uma madeira, posso fazer. Viro de lado. Destra também. Me ataca. Onde eu pego? Existe outra testemunha ocular que fale isso? No máximo o Leonardo dizendo que houve agressão. Aqui eu estou que nem o Ministério Público. Estou indo pela experiência devida. Como eu disse, fragmentos da realidade. Quando passou em frente a uma lancheria, lá estava sentado o Luiz. E veio por trás dizendo que ia morrer e deu a facada. Onde é que ele estava, doutor? O lobo que quer matar, dá só uma mordida? Se fosse 6 anos. 6 anos é o quê? Matou. Aqui é tentativa. Não matou. O mercado tendo encontrado o Luiz nesse trajeto. Nesse encontro, antes de ferir uma facada no tórax, o Rodrigo dito ao filho Leonardo que Celso deveria morrer. Então aqui ele já muda, ele não fala que foi na frente da ferragem, ele diz que ele e a mulher estavam indo pro mercado. Ó, perguntado se conhece a vítima, Celso Câmara respondeu que conhece porque ele está sempre circulando pela região e sabe que é usuário de drogas. Nunca teve qualquer tipo de problema com ele. Por que não falou aqui, então, que estava prestando serviço por dinheiro? Mas eu tô bem mal isso, gente. Ok, senhores e senhoras, então vamos aqui retomar os trabalhos. Eu então passo a palavra à defesa. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, doutor Flávio, é uma honra retornar a esse plenário do júri na comarca de Novo Hamburgo. Não quero parafrasear Renato Gaúcho, que sou colorado, mas quando recebemos a ligação da sua assessoria para fazer esse júri comodativos, me senti honrado, desmarquei meus compromissos, remanejei a minha equipe, tanto que sempre viemos em 4, 5 advogados. Hoje viemos eu e a doutora Karina para representar a defesa, porque senti que era o momento de vir aqui, fazer esse empréstimo também à sociedade. Isso foi um sinal de confiança do juiz no nosso trabalho. Então fica aqui o meu agradecimento à Vossa Excelência por ter nos convidado para fazer esse júri, para poder defender o Luiz no dia de hoje. E também os meus elogios ao senhor pela condução dos trabalhos, pela forma que explica para os jurados a função deles, pela forma que conduz os trabalhos aqui, defesa e acusação, que eu sei que nem sempre são fáceis, né, doutor? Então fica o nosso cumprimento ao senhor pela confiança e por toda a sua trajetória aqui no Poder Judiciário, pela forma como conduz os trabalhos. Muito obrigado. Doutor Sandro, doutora Carolina, doutor Alexandre, sempre gosto de ressaltar que nós compartilhamos dos mesmos princípios do Ministério Público. Nós somos filhos da casa, fizemos a nossa graduação na Faculdade do Ministério Público, nosso mestrado. Eu, em especial, iniciei a docência na Faculdade do Ministério Público, então tenho muitos amigos promotores de justiça. Não sei se é recente a posse de vocês, mas quero já dizer de antemão, porque o doutor Sandro já conhecia de outro júri, né, doutor? Já tivemos alguns embates, que se é recente a posse de vocês, o Ministério Público hoje está recebendo aqui em Novo Hamburgo e no seu quadro 2 excelentes promotores de justiça. Gostei muito do que eu vi aqui. Vamos divergir, obviamente, de ideias, são pontos de vista do processo, mas quero que vocês saibam que mesmo quando eu fiz o único à parte, eu não gosto muito de apartear, o doutor Santos sabe,
Eu fiz mais para um debate de ideias, uma questão pontual, mas vocês podem ter certeza que o respeito que nós temos pelo Ministério Público é grande e comungamos da mesma questão, que é resolver a questão processual aqui, cada um com o seu ponto de vista. Então, meus cumprimentos a vossas excelências. Também meus cumprimentos ao Luiz no dia de hoje, né, Luiz? Tem que falar alto para poder ouvir aqui pela questão do problema de audição, mas fico muito feliz por hoje estar aqui na tua defesa, Luiz. Pode ter certeza que vamos fazer aqui um grande trabalho para o senhor. Também os serventuários da Justiça, fica aqui meus cumprimentos aos senhores. Até porque são as mãos, não é mesmo, Matheus? São as mãos que fazem esse palco funcionar. O Tribunal do Júri, ele é um palco, ele é um lugar de degladiar aqui sobre um processo que vai gerar a questão ou não da punição de uma pessoa. Então, meus cumprimentos também a vocês que fazem tudo isso aqui acontecer. Meus cumprimentos à plateia também, temos hoje aqui membros da Sociedade de Novo Hamburgo, são os olhos da sociedade no Tribunal do Povo, então fica também meus cumprimentos a cada um de vocês, em especial a 2 alunos meus, né, e grandes amigos, Dr. Leonardo e Dr. Igor, que hoje também vieram acompanhar aqui os trabalhos e ver um pouquinho do nosso desenvolvimento de processo. E por último... Matheus, da esposa do réu, que também se encontra. E a esposa do réu, que hoje está aqui, né, ele pintado como alguém, né, de ampla gama de violência doméstica, e hoje a esposa estava aqui me perguntando o que aconteceria com o marido dela. Né? Que preocupada, atenta ao julgamento, atenta para ver o que vai acontecer com o marido dela hoje. E por último, vossas excelências, nós sempre cumprimentamos a todos antes dos jurados, para que possamos passar por cada um dos atores e finalmente ter toda a atenção para vossas excelências. Hoje aqui, como a gente disse, vamos muito mais para um debate de ideias do que um entrave entre acusação e defesa, um embate. O que nós temos que ver hoje? Eu não vou ser maçante, excelências, e até estou mudando aqui, eu e a doutora Karina, a nossa forma de atuar, porque eu não quero ficar passando muito a questão processual. Nós conversamos aqui e optamos, então, por contar para vocês a nossa versão dos fatos. Por que digo isso? Porque vocês já conhecem o Luiz. Vocês já conhecem o Celso, a vítima, o Pelezinho. Vocês já conhecem a Sinara, esposa do Celso. Conhecem Leonardo, conhecem Marcos, filhos do Luiz. E também vão conhecer hoje, de forma um pouquinho mais detida, Gilberto, que é o dono da ferragem. E o processo penal, para que serve um processo criminal? Por que estamos aqui hoje? Por que simplesmente quando ocorre um crime, o Estado, que é o titular do poder punitivo, não simplesmente vai e aplica uma pena de imediato? Porque se entendeu que é um processo que legitima o poder de punir do Estado. É um procedimento que vai definir se uma pessoa pode ser culpada ou não. E este procedimento exige acusação, defesa e julgadores de forma separada. E este procedimento do processo penal, ele é nada mais, nada menos do que uma tentativa de reconstrução de uma verdade. Vejam bem, o processo penal, embora busque uma verdade real, ele busca como? Fragmentos de verdade. Eu gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da língua portuguesa. E ele tem um poema que se chama Verdade, que para mim é um dos maiores poemas que fala sobre o processo. A representação dele é um processo. E quando Carlos Drummond desenvolve, dizendo que mesmo que tentem ver a verdade na sua plenitude, arrebentem as portas e vão ver a verdade, as pessoas ainda, cada um vai ver a verdade conforme o seu capricho, aquilo que eu quero ver, a sua ilusão, que é aquilo que eu acredito que estou vendo, e a minha miopia, que é a minha deficiência de visão. Então, um processo, se a gente consegue entender que um processo nada mais é do que um fragmento de verdade que vai sendo trazido por cada pessoa e assim a gente reconstrói uma história, o processo, ele não começa necessariamente no fato. Lembrando a vossas excelências, vocês são colocados pela Constituição Federal
como pessoas ilibadas, que estão aqui representando a sociedade de Novo Hamburgo e que vão decidir a vida de uma pessoa com base principalmente na sua experiência pessoal e nas provas do processo que vocês vão ter contato e formar a convicção de vocês a partir disso, sendo livre a convicção de vocês com base nas provas que serão apresentadas. E aqui, o processo criminal, na sua fragmentalidade, ele começa na ocorrência policial. É aqui o pontapé, é aqui que um cidadão comunica ao Estado que algo aconteceu. E aqui nós vamos começar, então, pelo registro de ocorrência. Vocês já analisaram ele, junto com o Ministério Público. E o que nós podemos ver? Quem registra essa ocorrência? O Celso. Que dia? Dia 19/7/2019. O fato ocorre no dia 11/7/2019. Por que a demora? Porque Celso teve que ficar internado, teve que fazer procedimentos cirúrgicos, a drenagem da caixa torácica, porque teve ali complicações decorrentes da facada. E o que o Celso nos traz 8 dias após o fato? Ele nos traz que estava fazendo a limpeza na Ferragem Center. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa visualizar e gravar. O que o Celso estava fazendo no momento do fato, segundo ele próprio? Limpeza na Ferragem Center. E aí ele saiu para ir ao mercado, quando passou na frente de uma lancheria, lá estava sentado o Luiz Rodrigues. Então ele estava na Ferragem Center, fazendo uma limpeza, trabalhando para a ferragem, quando vai ao mercado, e no mercado estava Luiz Rodrigues, o nosso réu hoje. Vamos lembrar, excelências, porque o Luiz mostra aqui, eu não sei se ficou fácil de visualizar, né, Karina? Mas ele recém tinha perdido um dedo, fazia pouco tempo. Por quê? Trabalha como pedreiro, ele mesmo disse, fui cortar uns forrinhos e acabei passando a serra. O dedo indicador esquerdo caiu, se vocês olharem hoje ali, ele só tem um toco aqui, caiu toda essa parte aqui, e o dedão ficou pendurado. Foi lá no hospital 2 meses antes, suturou tudo, mas ainda estava com uma tala. Passou o Luiz Rodrigues, veio por trás dizendo que fazia tempo que tinha que morrer. Ó, o Celso está dizendo então que o Luiz veio por trás, dizendo que fazia tempo. Fincando uma faca nas suas costas e depois disso saiu correndo. Então, colocou a mão nas costas, percebendo então que tinha sido atingido, correu atrás de Luiz, que entrou dentro de casa que ele reside. Logo que Luiz Rodrigues entrou, saiu o filho dele, de nome Marco Antônio, também com uma faca na mão, dizendo que era o pai dele que só tinha lhe esfolado e que ele o mataria. Indagou para o mesmo para saber o porquê da agressão. Então, até agora, nosso amigo Celso, ele toma uma facada e ele nem sabe o porquê. Pelas costas, na frente de um mercado, após ele trabalhar na Ferragem Auto Center. Isso até agora que eu consigo extrair da história aqui. E ele avança. Surgiu então novamente o Luiz com a faca na mão, repetindo que ia o matar. Nesse momento, sua esposa Sinara, que ele acompanhou o tempo todo, que ele pegou o tirando do local e levando para o hospital municipal. No hospital ficou internado por ter perfurado o pulmão, fez drenagem, sendo liberado nesse dia e encaminhado para exame de lesão. Então, nosso amigo Celso nos conta, lá no registro de ocorrência, no início do processo, que prestava serviço para a Ferragem Center, quando tudo ocorreu na frente de um mercado onde o Luiz se encontrava. Ele é ouvido depois de novo no dia 7 de outubro de 2019. Ele relata quase que a mesma coisa. O que ele relata diferente? Né? Que ele estava lá na rua Pastor Gustavo Norlum, que tinha sido incendiado o local, e ele estava lá trabalhando, quando o acusado veio, então, passou em frente ao local. Então, ele estava trabalhando na Ferragem Center, e pensa, olhem só, pouco tempo depois, menos de um mês depois, ele presta depoimento de novo. Estava trabalhando lá, quando o Luiz passou na frente do local. 2 horas depois, ele saiu para ir até o mercado, e encontrou o Luiz de novo, junto com o Leonardo, e aí a vítima disse que ele deveria morrer. Então, veio e deu um golpe de faca. O que me chama a atenção aqui? Tem uma divergência inicial? Tem, mas a gente sabe, fragmentaridade da verdade. Nem sempre uma pessoa vai trazer todo o seu ponto de vista
E aqui nós ouvimos uma frase muito importante antes, que é qual? As pessoas dizem o que querem e omitem o que é decisivo. Essa frase vai nortear a nossa fala hoje. O que aqui, de fato, me chama a atenção que o Luiz acresce um pouco? Ele acresce quando ele diz que percebeu que tinha sido ferido da facada. Lembram que na ocorrência ele diz que foi atrás do Luiz, foi até a casa com a Sinara. Aqui ele diz que quando ele toma a facada, ele perde a consciência por alguns instantes, sendo levado ao hospital, onde lhe foi dito que o ferimento tinha sido no pulmão e que saía com vida por alguns minutos. Aí depois ele remenda, não, eu fui atrás do Luiz na casa dele, quando ele entrou na residência, veio o filho, saiu com uma faca na mão e disse que ia terminar. Vocês conseguem perceber que eu tenho um ferimento grave nas minhas costas? Eu ainda vou lá na casa da pessoa. Eu fico pensando, eu tomo uma facada de graça. No intervalo de 2 horas por nada. Porque ele não diz aqui que teve confronto com o Luiz, que discutiu antes com o Luiz. A própria vítima não fala isso nem no registro de ocorrência e nem no seu segundo e último depoimento. Porque o nosso amigo Celso ele não aparece mais no processo. Quando é para a primeira fase e intimado, o oficial de justiça não acha. E aí, à época, era a doutora Ângela que estava à frente do judiciário aqui. A doutora Ângela deu vista para o Ministério Público. Ministério Público, me traz outro endereço dessa vítima. O Ministério Público deixou transcorrer o prazo e a doutora Ângela vem e diz assim, olha, desistência tácita, que se o Ministério Público não apresentou outro endereço, talvez não queira ouvir. Então vamos seguir o processo. Por isso que na instrução são ouvidos só Leonardo, Marco e o próprio Luiz. Lembrando, o Gilberto ele vem a falecer no curso do processo. E como eu gostaria de ter ouvido o Gilberto. Mas prosseguimos. Nós temos aqui então uma situação que ele diz que chegou a ter uma perda de consciência no momento. Ainda assim, mesmo perdendo a consciência, um fato grave, ficou ali, não chega a ser os 8 dias internado. Nesse ponto eu acho que a ocorrência ali deu uma erradinha. Quando a gente olha o prontuário dele de alta médica, ele ganhou alta dia 17. Então dia 11 ao dia 17, ele fica internado. Uma questão, uma perfuração no pulmão. Mas ainda assim, no momento, ele sai correndo atrás do Luiz, 3 minutos a pé, o Ministério Público isso mostrou muito bem aqui, para ir lá fazer o quê? Por que você vai na casa do seu agressor, logo após uma facada? Eu não consigo visualizar que é para buscar uma explicação, quando eu devo estar já buscando um atendimento médico. Então aqui do do Celso, nosso Pelezinho, a gente consegue extrair alguns detalhes que talvez a história possa não fechar. Aí vem os prontuários. Chegamos na Sinara. A Sinara, ela cresce pequenos detalhes. Que quando passaram para o Luiz, estavam indo para o mercado, quando passaram pelo Luiz, e o Luiz disse pro filho Léo que deveria morrer. E ouviu o Leonardo, dizendo, aqui não, pai, aqui não. E aí, enquanto se afastava, golpe surpresa pelas costas no tórax. Aí diz que o pessoal viu, refere que Celso havia ferido, foi levado para o hospital e que ainda disseram, olha, por alguns minutos ele não morre. Mas ela também diz, que foram atrás de Luiz até a sua casa quando o acusado entrou na residência. Então, assim, é incontroverso que houve uma facada e que, com a facada, eles foram atrás do Luiz e foram até a casa. Isso, os dois dizem, nós fomos. O que foram fazer? Eles não falam. O que ocorreu 2 horas antes? O Celso não fala. O Celso só diz que viu o Luiz 2 horas antes. Mas omite o que pode ter acontecido. Na hora do fato, ele diz que foi de surpresa. E que ele não estava fazendo nada. Luiz simplesmente diz que ele tinha que morrer. A Sinara diz, ainda complementando, que o Leonardo, então, chega e fala para ele, aqui não, pai, aqui não. E que ele vai lá e desfere uma facada totalmente gratuita, sem motivo algum.
Temos o Leonardo, vocês sabem muito bem, ele chega e diz que tinha ido na ferragem com o pai, estava lá comprando, quando ouviu gritos da rua, olhou para frente da loja, percebeu o Pelé, o pai e o Pelé estavam discutindo. Foi até a rua, encontrou o pai com sangramento na cabeça e a vítima se afastando do local. E aí o Luiz diz para ele que foi tinha dado um golpe de faca durante a briga. Aí ele disse que não sabia sobre a faca e que sabia que ele e o Pelé tinham se desentendido há pouco tempo e que o Luiz tinha sido agredido pela vítima. Motivo pelo qual estaria com a faca. Aí ele traz aqui. Ficou contraditório aqui, mas tudo bem. O que a gente tem que olhar na sequência? Traz que o Celso é usuário de drogas, está andando na rua, cometendo pequenos furtos, que a vítima foi até a casa de Luiz, respondeu que sim, mas não estava em casa. Que ele diz, inclusive, em juízo, não, quando deu o Tendel lá, eu nem fui com o pai, eu fiquei. Quem viu foi meu irmão Marcos. E aí o Marcos vem depois aqui e diz também, ó, o Luiz fala sobre o fato, isso aqui também vocês já foram apresentados, né, que ele diz, ó, estava descascando uma laranja, e aí ele pegou um pedaço de pau e começou a me agredir. Então, peguei e dei uma facada nele aqui, desferi um golpe que atingiu o tórax. Tá? Pessoal, tudo isso já foi apresentado para Vossas Excelências. E aqui eu não quero ficar lendo muito. Eu só quero mostrar para vocês que todo mundo fala e algumas coisas omite. E algumas coisas que talvez possam não nos dar aquela segurança que nós precisamos para julgar. Em especial, por quê, Excelências? Por causa desse cara aqui. Gilberto. Quem é Gilberto? Proprietário da Ferragem Center. Lembram que na ocorrência, o Celso disse que estava fazendo o quê? Trabalhando na Ferragem Center, limpando ela. Gilberto, o que ele nos diz? Ele nos diz, basicamente, que estava trabalhando, atendendo o filho do Luiz no balcão, quando ouviu gritos na rua. Saiu para verificar o que estava acontecendo e, na frente do estabelecimento, viu a vítima, Celso Câmara, a qual conhece como apelido Pelé, com um pedaço de madeira na mão e que fazia ameaças a Luiz Rodrigues. Não é o Leonardo, filho do Luiz. Não é o Luiz. Não é o Marcos, que nem estava no local. Não é a Sinara, que é a esposa do Celso. É o Gilberto, dono da ferragem, que diz, eu vi o Celso com um pedaço de madeira na mão, ameaçando o Luiz. E o que mais que ele nos traz de importante? Ele diz que o Luiz não parecia estar ferido além daquele ferimento que ele tinha na mão. Ele não viu nenhum corte. Isso também é um ponto importante, para que vocês possam entender que prova em processo, por muitas vezes, tem confusão. Porque são fragmentos da verdade que são trazidos aqui, cada um conforme o seu ponto de vista, seu capricho, sua ilusão e sua miopia. Mas o que a gente consegue perceber aqui também é que o Celso omite que se armou com uma madeira. O Celso omite que teve uma discussão antes. O Leonardo fala que o pai estava lesionado, não podemos saber, ele não fez exame. Certo o Ministério Público nisso? A defesa tem um compromisso com o processo. Mas também é certo que ele diz, eu vi o pedaço de pau. Se o Gilberto tivesse vindo aqui, tivesse dito para mim, eu vi ele batendo no Luiz, eu estava aqui para pedir legítima defesa. Era isso que eu ia fazer hoje aqui. Mas o Gilberto não diz. Mas o Gilberto me traz um detalhe importante, ele estava com um pedaço de pau na mão, ele estava ameaçando o Luiz. E o que mais ele diz? Disse que o Pelé foi embora para um lado enquanto o Luiz para o outro, em direção à sua casa. Conseguem perceber que deu o rolo ali? O Luiz vai para casa. Ele não quer confusão mais. Vai para casa. E aí? Perguntado se viu o Luiz com uma faca na mão no momento do crime, ou ainda em momentos antes, respondeu que não.
Mas ele estava dentro da ferragem quando teria ocorrido a agressão e o acusado ficou em frente à loja. O que o Gilberto está nos dizendo aqui? Cara, se ele estava com a faca ou não, eu não vi. Eu estava dentro da loja. Eu só ouvi o barulho, fui ver o que estava acontecendo. E aí, o que ele complementa? Começa a perguntar da briga. Sabe por que foi a briga? Não. Tem câmera na tua ferragem? Não. Só que aqui, para mim, é o ponto-chave. Para a gente começar a ver que os fragmentos de verdade que baseiam a acusação não necessariamente são verdade. O Gilberto, dono da Ferragem Center, é questionado. Perguntado se conhece a vítima Celso Câmara, respondeu que o conhece porque ele está sempre circulando pela região e que sabe que ele é usuário de drogas, mas nunca teve qualquer tipo de problema com ele. Por que o Gilberto aqui, que não tem nada no processo que diga que é amigo do Luiz, que é amigo do Celso, amigo de qualquer pessoa que pudesse comprometer o juízo dele, não diz aqui, conheço, contratei para limpar minha ferragem que tinha pegado fogo, estava lá me dando uma mão. Não. Então, o que o seu Pelezinho estava fazendo lá? A gente ouviu aqui uma inovação de discurso, que foi o que eu sustentei para o magistrado. Porque para a acusação, o Luiz é agredido, volta em casa, se arma e vai resolver com o desafeto dele. Com que arma? Uma faca de serrinha de cozinha. Devia estar muito irado mesmo esse homem, beirando o suicídio, para sem a mão esquerda, ser agredido na rua, ir até em casa e não pega um facão. Pega uma faquinha. Cortar pão. E vou lá resolver minha bronca. E eu sei que ele está lá na Ferragem Auto Center, tanto sabe que o Gilberto não disse que o cara estava trabalhando no dia lá, que o Pelezinho estava lá. Dizem que o cara tomou a facada pelas costas do nada. Mas o Gilberto diz, ele estava com um pedaço de pau na mão, ameaçando o Luiz. Eu pergunto, excelências, é o suficiente para a gente conseguir fixar, então, que o fato ocorreu, como o Celso disse, porque a vítima não tem o porquê mentir aqui? Se o próprio depoimento dele não se sustenta por ele. Que homem que quer matar uma pessoa vai até lá, dá uma facada, sai, vai para casa, vê as pessoas dando pedrada na casa, porque o Luiz não, desculpem, o Pelezinho e a Sinara não dizem o porquê que foram na casa. O Luiz e o Marcos dizem. Foi lá para me dar pedrada. Estavam tocando tijolo. E esse homem vai e fica em casa. Uma facada. Uma. Isso é a intenção de matar? Excelências, nós ouvimos aqui hoje também sobre o perfil do Luiz. Trouxeram fatos até do ano 2000, para dizer uma pessoa desequilibrada. Se vossas excelências não fizerem justiça hoje, admitindo que ele tentou matar o Celso, nessas circunstâncias que a gente está apresentando para vocês, estão dando um recado para os bandidos. Pode fazer. Dá uma facada no meu vizinho. Eu não sei se vossas excelências têm o hábito, porque eu acho que é um hábito que nem está mais tão saudável hoje em dia, de acompanhar noticiário. Nós tivemos agora, essa semana, inclusive no almoço agora, eu estava olhando o G1, pelo menos 4 casos
de policiais militares que, no exercício da sua função ou com a sua arma funcional, por desequilíbrio do fato, ou jogaram da ponte um suspeito, ou deram tiros em uma situação de furto pelas costas, 8 disparos, ou mataram um motoboy porque não queria acertar a corrida. Vocês conseguem entender que um policial que passa por exame psicológico, por testes, que tem todo um amparo da sua instituição, mas que vive no meio desse caos que realmente temos na rua, fica numa situação de tanto estresse que em um momento pode ter um tipo de lapso. E não é um lapso histórico, porque esses fatos que eu estou trazendo para vocês hoje, pelo menos são noticiados, não diz que era rixa anterior, que eles agiram por alguma questão anterior. Todos dizem que agiu pelo momento, porque é do ser humano, infelizmente. Dr. Flávio, quando ele abre, ele diz: a nossa sociedade ainda precisa evoluir. Hoje aqui, infelizmente, nós não evoluímos ainda. E por isso precisamos de processo, e por isso precisamos do Ministério Público, da Defesa, para poder ver o que nós temos que punir, e punir da forma correta. Punir por punir não é. Até porque, Matheus, o promotor, doutor Alexandre, trouxe um livro muito importante que falava sobre estatísticas graves, que o Estado precisa e deve investigar. A gente não está querendo tirar de ninguém aqui o direito de exigir que a sociedade evolua. O Dr. Flávio trouxe isso aqui. Esse é um ponto importante. Mas hoje o nosso compromisso aqui como defesa, e defesa dativa, mas nós prestamos juramento, assim como os colegas promotores de justiça, nós advogados também temos ética com o processo. Nós advogados também queremos uma sociedade boa para viver. Eu e o Matheus somos casados. Temos 2 filhos pequenos. Seria muita pouca coerência chegar aqui em plenário e pedir algo totalmente incoerente a isso. O nosso pedido para vocês hoje é uno. Analisem seus pares como gostariam de ser analisados. Pela prova que a gente traz aqui, pelas inconsistências, não porque o nosso cliente não tem registros. Percebe? Todos nós, em algum momento, podemos errar. Nós não estamos querendo justificar nada aqui. Nada. Nós queremos entender com vocês hoje qual resposta a nossa sociedade vai dar. Se é uma sociedade que vai dar uma resposta mais do mesmo, ou se é uma sociedade que vai dizer: chega, nós queremos evoluir. Nós queremos investigar tentativas de homicídio que realmente ocorreram. Seres humanos que buscam isso. O nosso réu Luiz, o próprio Ministério Público trouxe aqui ocorrências passadas, se envolveu em dramas da vida como todos nós. Isso não justifica ele ter ido lá. Isso não justifica a facada. Agora, que resposta queremos dar para a sociedade? Quem queremos investigar? Um craqueiro que briga com um idoso? É isso que a gente quer investigar? É isso que nós queremos punir? E um fato que... A defesa aqui, Matheus, não está querendo de forma alguma justificar. A gente quer que vocês pensem. De que fatos estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma tentativa de homicídio? Muito bem. O Ministério Público vai vir aqui, vai sustentar isso com técnica, com hombridade. A defesa entende que não. Que não houve a vontade de matar. Então, em momento algum,
a defesa vai pedir impunidade. A defesa vai pedir julgamento justo, e aqui a gente não vai entrar em conceito de justiça, porque aí a gente poderia passar um longo tempo filosofando. Michael Sandel tentou isso. E não conseguiu. Professor de Harvard, e ainda assim não chegou a uma definição absoluta. Então, Matheus, eu gostaria de te pedir que a gente falasse o que a defesa quer hoje. Excelências, só um ponto que é importante. É óbvio que toda vez que a gente registra uma ocorrência, o Estado, o cidadão, espera que o Estado investigue. Que a acusação seja feita quando se veja um crime. Mas também a sociedade, e aqui vossas excelências hoje são os julgadores e temos também a sociedade de Novo Hamburgo presente, espera do poder judiciário, de quem hoje vocês estão unidos nessa condição, que julgue conforme as provas do processo. Nós vamos conhecer os fatos pelos fragmentos que são apresentados. E o nosso pedido hoje aqui para vocês é baseado nos fragmentos, em especial do único fragmento, única visão que não teria o mínimo de inclinação. Pelezinho, a gente não pôde ouvir depois para perguntar: Pelé, o que aconteceu 2 horas antes, Pelé? Estão dizendo aqui que vocês brigaram ou não, Pelé? A gente não pôde ouvir a Sinara também para perguntar: Sinara, me diz uma coisa, tu viu teu marido esfaqueado, por que não foi direto para o hospital, foram lá brigar de novo? Não podemos perguntar isso, eles não apareceram. E aqui, excelência, é um ponto importante. Isso aqui não é processo de tráfico de drogas, que aí a facção não deixa vir aí. Ele não veio porque ele está na vida dele, na pedra. E a gente sabe que um usuário, por muitas vezes, o raciocínio não é o forte. Se torna agressivo, precisa da pedra, precisa, aquilo é fissura. E aqui nós temos a única pessoa que não é nem do lado A nem do lado B. Essa pessoa não me traz com muita certeza uma legítima defesa. Eu concordo com o Ministério Público nisso. Eu desconfio que ele possa ter tomado a paulada. O Celso não ia estar com um pau na mão que ele não disse. Por que ele não fala desse pedaço de pau? Que compromete ele. Mas o Gilberto diz, eu vi ele com pedaço de pau e ameaçando. Ameaçar só justifica dar uma facada? Com certeza não. Mas aí é que está o ponto. Eu nunca me esqueço, excelência, porque é um fato, é aquele fato traumático, né? Eu quando comecei capoeira com 9, então acho que eu devia ter 11 anos. É quando começa aquela pré-adolescência, aquela fase difícil, que a gente não sabe bem o que é, o que vai virar. Eu me lembro que em uma certa ocasião, eu sempre tive essa altura, eu acho que meus 13 anos eu já tinha 1,78 m. Hoje eu tenho 1,81 m, depois dos 13 eu não cresci muito. Eu com 11 eu já tinha pelo menos, eu acho que 1,74 m, eu era muito alto, tanto é que em time de futebol sempre me chamavam para jogar lá, porque tinham esperança que eu fosse muito alto, pudesse ser um bom centroavante aí tudo. E eu me envolvi numa briga com um colega. Geralmente meus colegas não se metiam muito comigo por causa da minha altura, né? Aquela coisa de criança, eu acho que a altura é junto com força, né? Então o Matheus deve ser muito forte. Até que um colega, em uma discussão, deu um pulo repentino e me deu um soco com toda a força que ele tinha no olho esquerdo. Eu me lembro até hoje que ao tomar a pancada... Opa! Ficou... Eu me lembro até hoje que quando eu tomo soco, eu tonteei e desferi um chute. Que era tudo que eu conseguia, eu não sabia se ele ia vir de novo para cima. Eu desferi um chute. Quando eu consegui abrir o olho, eu via meu colega assim, mas eu achei. Na hora que ele me bateu, eu ouvi um grito do professor. Na hora eu achei, tá se fazendo. Nós fomos para a coordenação, quando eu chego lá, a unha dele estava rachada no meio, mas eu não entendi direito.
Ele dizia, ele me chutou. Aí olha, eu nem senti pegar. A pancada que eu tomei, eu estava tonto, eu só soltei o pé. E no outro dia, chega em casa, imagina, um menino de 11 anos chega em casa com o olho vermelho, esse olho depois arrocha. E meu olho ficou bem roxo, saltado, estava feio. E aí eu, no outro dia de manhã, falei para minha mãe, mãe, eu não vou para o colégio. Eu não vou porque vai todo mundo rir de mim. Eu tenho 11 anos. O que vão achar? Vão me chamar de fraco, um monte de coisa. E ela, não, tu vai. E sabe que filho de 11 anos ele não tem muita opção. Quando eu chego lá, meu colega está com uma tipóia. Resumindo a Vossa Excelência, aquele chute que eu dei, que eu nem tinha visto se pegou ou não pegou, porque eu não senti, eu ainda estava com tanta dor do impacto aqui, eu fraturei o dedo dele com aquele chute, porque eu acertei o dedo, por isso que a unha estava rachada no meio. Enquanto eu demorou uma semana aqui para sair o roxo do olho, ele ficou um mês com a tala. Só que eu não tinha condições de dizer. Eu, para mim, e aqui, eu quero só fazer um asterisco. Eu agora vou fazer como acusação. Eu vou afirmar pelo que eu acho, pela minha vivência. Porque aqui eu agora, tirando o nosso Gilberto aqui, e para mim a dinâmica do Luiz, que é a única que faz sentido, porque eu não consigo entender. O Luiz, ele só tem esse processo de tentativa. Ele tem as lesões lá, essas coisas passadas. Beleza, estamos julgando aqui processo, fato, prova. Fragmentos de verdade que a gente vai reconstituindo aqui juntos, criar uma história. Para mim, a história do Luiz é a única que faz sentido. Que, olha, estava lá, Pelé chegou me enchendo de osso, pegou um pedaço de pau, veio para cima, estava na fissura, começou a me agredir e eu dei uma. Para mim, a história do Luiz é a única que faz sentido. Só que eu não consigo pegar uma prova aqui, concreta, dela. Assim como a do Celso, que é baseada, qualquer construção fática que é feita com a do Celso, é baseada só no fato dele, do que ele falou, e de fato, de uma facada que nós temos aqui atrás. Só que vamos combinar. Uma pessoa que não é um serial killer, eu resolver agredir uma outra pessoa de graça, aí a acusação pode dizer, não, mas veja bem, doutor, teve uma briga pretérita, foi o filho do seu cliente que trouxe. Mas por que vocês estão confiando então no Pelezinho, se o Pelezinho não traz isso? Porque afinal, as pessoas dizem o que querem e omitem o que é decisivo. Aqui o ponto central dessa decisão hoje é a gente entender qual era a motivação do Luiz no momento em que ele deu essa facada. Vocês conseguiram já perceber que a defesa em momento algum rebate a situação. Nosso réu admite que estava nesse local. Nosso réu admite que houve a facada. Temos uma pequena divergência, por uma questão de ato reflexo, sobre a localidade dela. Mas é incontestável que houve essa facada. E o que o Luiz desferiu. Então, nesse ponto, defesa e acusação, em pequenas particularidades técnicas, concordam sobre o fato. Quando eu falei para vocês sobre resposta estatal, resposta que nós vamos dar para a sociedade, é sobre isso. Esse caso, nós estamos falando sobre um homicídio, sobre um homicídio tentado? Ou nós estamos falando sobre uma lesão corporal? É importante trabalhar a diferença entre isso, para que vocês possam entender a diferença. Entre eu agir com essa intenção ou eu agir com essa intenção. Esse é o ponto central. Infelizmente, nem eu e nem o Dr. Matheus trabalhamos na fase de instrução. O que é a fase de instrução? Momento em que, antes do processo chegar para vocês, nós ouvimos testemunhas. Nós ouvimos o réu. Nós ouvimos a vítima. Tem muita confusão nesse processo. Com todo respeito a todos os profissionais que atuaram nele. Tem muitas perguntas que, no ponto da defesa, na visão da defesa, não precisariam ser questionados. Aqui é muito simples. Qual era a intenção dele?
como que aconteceu a dinâmica dos fatos? Pelo que se viu até aqui, porque, de novo, vamos voltar para esse ponto, a verdade inteira não está aqui hoje. Não está. O processo nunca vai conseguir refletir o que de fato aconteceu lá. É uma tentativa humana, nós somos humanos. E humanos como somos, somos falhos. Nós não somos deuses. O Dr. Flávio falou sobre isso, estamos buscando evolução. E esse processo faltou aqui, com todo respeito. Faltou testemunha, faltou a vítima. Tá capenga. Mas a gente tem o Gilberto aqui. Ele fala, olha, não tenho partido para nenhum dos lados. Sou dono dessa ferragem, essa folia. Eu sou de Tapera, não sei se vocês conhecem, interior. Lá a gente chama de folia isso. Folia o que é? Brigo de cego com faca. Ninguém sabe muito bem o que aconteceu lá. A defesa entende o quê? O craqueiro estava lá. Uma discussão aconteceu. Ah, brigaram antes? Não. Tinham rixa? Não. Tem boletim de ocorrência de 2000, que foi esse período, né? Nós estamos olhando o fato. A denúncia é sobre o fato. E o que o Gilberto nos diz? Que é a única pessoa imparcial aqui. A defesa poderia, talvez, ter trazido outras testemunhas, o próprio Ministério Público também, mas é o que temos hoje, gente, é o Gilberto. O que ele diz? Estou lá, escutei um barulho, fui olhar para ver o que era, os dois já tinham se apartado, era faca. Se eu quero matar alguém, eu não vou atrás dele? Não vou? Se eu me sinto tão vítima assim, eu vou ir na casa do meu ofensor fazer o que lá? Não. 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 Ou sim? Não. Então, o ponto central hoje é esse. Doutor Matheus, algo mais sobre provas? Então, Excelência, para que a gente já possa encerrar, não precisamos alongar muito mais. Nós tivemos aqui hoje um réu que veio aqui e falou. Em todo momento do processo, ele fala. Na delegacia ele fala. Em juízo ele fala. No plenário ele fala. E ele vem e diz, conhecia meu compadre, sou padrinho de um filho dele, trabalhava comigo, a pedra me tirou ele, começamos a nos estranhar, aconteceu esse fato, ele me xingou, pegou um pedaço de pau, veio para cima de mim. Eu não tenho hoje aqui no processo uma prova contundente que ele tomou a paulada. Assim como eu não tenho uma prova contundente que ele saiu correndo em via pública e deu uma estocada de graça no Pelezinho. Até porque se tivesse sido uma estocada de graça, esse homem não tinha visto nada. Porque não era nem na Ferragem Center, o Celso diz que era na frente do mercado, que ele tinha saído da Ferragem Center. E o nosso Gilberto vem cá e coloca ele lá na frente, mostra que ele não estava trabalhando no dia lá, nada. Porque senão ele tinha dito lá embaixo, ó, conheço o Pelezinho, estava trabalhando para mim no dia. Se faltou com a verdade. E pode vir aqui, não sei se o Ministério Público vai à réplica, agora é um direito deles, voltar aqui para falar, ou parar por aqui o julgamento e a gente ir votar. E vossas excelências decidirem se ele fez ou não fez, e principalmente o que fez. Se vossas excelências entenderem que aconteceu a paulada e que uma facada só era o suficiente para repelir a agressão... Claro, excelência, por favor. Depoimento da vítima, a vítima diz, aproximadamente 2 horas após, a vítima saiu para ir até o mercado.
Foi quando encontrou o acusado. Então, ele não foi na frente do mercado. Tipo, só esclarecimento. Vamos voltar para o depoimento inicial. Ocorrência? Depoimento da vítima. Doutor, o senhor está lendo a primeira ou a segunda? Nós temos 2 depoimentos. Página 7. Página 7. Como eu disse, fragmentos da realidade. Quando passou em frente a uma lancheria, lá estava sentado o Luiz. E veio por trás dizendo que ia morrer e deu a facada. Onde é que ele estava, doutor? Em qual Celso a gente vai acreditar hoje, doutor? Entendem? Em quem a gente vai acreditar? É na lancheria ou é na ferragem? É nele que não fala de briga antes, não fala que pegou o pedaço de madeira? Ou é no Gilberto? Eu sou defensor do Luiz, eu podia chegar aqui e dizer para vocês, confiem no Luiz! Só que eu sei que ele também tem parcialidade, eu quero oferecer para vocês uma testemunha que não tinha o porquê mentir. E esse cara é o Gilberto. Não tem motivo para dizer que o cara estava com o pau na mão, que estava ameaçando o Luiz. O Luiz é chucro. A gente vê aqui aqueles homens velhos que vai no boteco, enche a cara, conversa, joga carteado. Tem até bar agora. É homem grosso. É homem que não estudou. Homem grosso, quando vai resolver as coisas, não é uma facada que quer matar. Vai dar 2, 3, 4. A não ser que a vítima tivesse com o pau dando paulada. Mas aí eu estou deduzindo, não está no processo. Tem o Luiz, tem o Leonardo dizendo isso. Vocês conseguem entender que a linha é tênue? O que eu quero pedir a Vossas Excelências, para a gente encerrar, doutora Karine? Qual o pedido central? O pedido central é, para nós, não tinha intenção de matar. Vocês vão ser questionados se o fato aconteceu. Sim, todo mundo sabe, tem aqui os laudos. Depois vocês vão ser questionados se foi o Luiz. E mais um questionamento, que aí é o principal para nós. Doutor Flávio depois vai perguntar para Vossas Excelências. Luiz deu início ao ato de matar, não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja pronto e eficaz atendimento médico? Aqui a defesa quer que Vossas Excelências digam não. Eu, Mateus, no meu íntimo, se puder passar para vocês o meu íntimo, ele tomou a paulada e se defendeu, uma facada só, seria até para repelir uma injusta agressão e parar as pauladas. Tanto é que parou. Quando o Gilberto chega, já estão os dois afastados. Só que o Gilberto também não diz que o homem já estava ali, mas diz que os dois acabaram. Aí é o Leonardo que me reconstrói dizendo que depois da facada cada um foi para o seu canto e aí depois foram lá de novo voltar a brigar. Que o Celso vai lá na frente da casa do Luiz. Só que para mim, dependente ali, se ele dá só uma facada, ele não tinha intenção de matar. Até porque seria muito louco ele sem os dedos, sem a mão esquerda, e simplesmente de graça entrar num confronto. É falacioso demais. É tão falacioso como ele dizer que estava trabalhando numa ferragem que o dono não confirma. De o Ministério Público achar que era na frente da ferragem e ele diz que é na lancheria. Então, Excelência, o que a gente quer pedir é no quesito que perguntar se ele deu início ao ato de matar, Vossas Excelências digam que não. Eu, sinceramente, acho que poderia caber sim uma legítima defesa aqui, mas eu não quero pedir isso. Eu quero fornecer para vocês, na fidelidade que nós temos com o processo, a versão do Gilberto. Porque se o Gilberto diz que ele estava com um pedaço de pau na mão e ele omitiu, é porque ele estava por fazer coisa. Se ele foi até a casa do Luiz, ele estava por fazer porcaria. Com o pulmão perfurado, foi lá. Para continuar a briga. Quem que criou a briga? Então, Excelência, nossa posição, então, é pela desclassificação do delito. Que vocês digam que o Luiz não deu início ao ato de matar quando acabou
proferindo essa facada. Isso não quer dizer impunidade. Importante dizer isso para vocês. Eu sei que enquanto sociedade, eu me coloco no lugar porque faço parte. A gente quer dar resposta. A gente quer que as coisas mudem. Mas não vai ser assim, gente, não vai ser assim que a gente vai mudar. A defesa não está dizendo que não existiu uma lesão. A defesa não quer impunidade. A defesa quer equidade. A defesa quer que os fatos sejam apurados e sejam julgados na forma como eles ocorreram, ou pelo menos um fragmento do que eles ocorreram. Então, abram os olhos e os ouvidos para os discursos que estão sendo colocados aqui hoje, tanto de defesa quanto de acusação. Impunidade, não. Evolução, como disse muito bem o Dr. Flávio, quando abriu esse plenário. Obrigada pela atenção de vocês, pela escutativa. A gente sabe que hoje o tempo é tão precioso e a defesa tem o máximo respeito e comprometimento com vocês em relação a isso. Obrigada. Muito obrigado pela atenção. Sim? Ok. Então daremos um intervalo de 5 minutos. Já. Ok, então eu tomo a palavra à defesa para a pergunta. Obrigado, doutor. Primeiro eles vieram e levaram os negros. Eu não me importei, eu não era negro. Depois eles vieram e levaram os asiáticos. Não me importei, também não era. Vieram e levaram os desempregados e eu não me importei. Hoje eles vieram e estão me levando. E como eu não me importei com ninguém, hoje ninguém se importa comigo. Esse poema de Bertolt Brecht ele é importante para a gente poder delimitar algumas coisas. Quando a gente vem para um julgamento e vocês recebem essa pasta rosa, diz que no dia de hoje vamos julgar um fato que ocorreu em 11 de julho de 2019. Fato que envolve Celso, que tem como testemunha Sinara, Leonardo, Marcos, Gilberto. Eu, sinceramente, ministrei por 2 anos aula em faculdade. E quando a gente vai ministrar processo penal em faculdade, nós dizemos: o réu é julgado pelo fato. O direito penal ele se aplica ao fato e não o direito penal do autor. O que vossas excelências hoje serão questionados não é, com o máximo respeito, a vida pretérita do Luiz. Não é sobre a Tainá. Não é com raiva que nós vamos julgar os nossos pares. O Ministério Público disse antes que quer fazer justiça. E a justiça da acusação é que vocês tenham raiva do réu. Não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Vamos ao Poder Judiciário. Chegamos no Poder Judiciário e vemos um discurso de tenham raiva. Não tenho prova aqui, mas tenham raiva. A única prova é uma questão técnica ali, que não diz nem a faca, a gente presume, e aqui vamos falar de presunção depois. A gente presume. Vocês estão sendo incitados a julgar este fato, mas não julguem, lembrem da Tainá. Não julguem, lembrem do planchaço de 2000. Não precisa ter prova. A sociedade, quando julga no tribunal do júri, ela dá uma resposta. Uma resposta para quem está observando o julgamento, uma resposta para quem está em casa, uma resposta para o réu, uma resposta para a sociedade onde ocorreu o fato. E nós temos que pensar, enquanto sociedade, que tipo de processo penal nós queremos. Eu quero ser condenado por um fato que eu estou sendo imputado com provas ou com a raiva? Por pré-julgamentos de questões que não envolvem o que está sendo julgado aqui,
ou pelos boletins de ocorrência. Me desculpem, esse filme é sempre o mesmo. Nós chegamos aqui e trabalhamos a prova. Eu não peço a legítima defesa porque não tenho uma plena convicção de que poderia ser uma legítima defesa. Mas mostro para vocês que o Gilberto mostra que o fato não foi na lancheria. Eu achei incrível aqui ser apresentado o endereço da lancheria, sendo que na investigação ninguém fala onde estava a lancheria. Eles botam na denúncia o endereço da ferragem, número 104. Ali é a ferragem. Vocês lembram que no início da explanação da defesa, eu falei que o fato começa, o processo, com a ocorrência. Aqui, pisei no cabo, saiu. Aqui, nosso Pelezinho, ele dá uma dinâmica, né? Que é o que a acusação está sustentando. Olha, a facada foi pelas costas, então faz sentido que veio correndo e pum! Eu acho legal, e por isso que a única vez que eu intervi de fato na acusação, eu intervi por causa disso. Nós estamos aqui para julgar esta capa. E nesta capa me chama a atenção que se eu comparar aquele registro de ocorrência, aquele depoimento do Pelezinho, com a própria denúncia que a doutora Júlia Flores, promotora de justiça, vimos ali com afinco na instrução, inquirindo as pessoas, eu achei legal que nem ela acreditou no Pelé. Porque olhem que legal. Ela diz que na ocasião a vítima denunciado encontrava-se em via pública, iniciando uma discussão, tendo denunciado o Luiz desferido golpe de faca no tórax. E aí quando eles vão falar do motivo, esse motivo foi afastado, hoje a gente não vai quisitar o motivo. Mas também me chama a atenção que eles pegam e dizem aqui, que foi motivo fútil porque promoveu o ataque à vida por ter ficado ofendido com os impropérios e com as agressões verbais proferidas pelo ofendido. É que se fosse agressão física, aqui que tivesse botado, eles admitiam que o Celso estava com o pau na mão ali, para ir para cima do Luiz. Eles admitiam que o Gilberto estava certo. Botavam quase uma legítima defesa dentro da própria denúncia. Mas vocês veem que legal, nem eles acreditaram na vítima. Quem é que fala dos xingamentos, dos impropérios? Só 2 pessoas no processo. Leonardo, filho do Luiz, e o Gilberto. Mas vamos ser convocados a jogar com raiva. Porque se for pela prova, nem eu acreditava na prova. Tanto é que vocês viram, é isso que eles sustentaram hoje, aqui, o que estava na denúncia, o que eu falei para o Dr. Flávio, por favor, estamos inovando. Porque o processo penal do rito do júri, ele começa na fase de investigação. E a polícia, ela trabalha para municiar o Ministério Público. E a colega aqui dos doutores, a doutora Júlia, ela não entendeu que foi uma facada de surpresa. Porque se assim o fosse, estava aqui uma outra coisa que é muito comum de ver nesse tipo de denúncia. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi atacado de inopino, de surpresa. É o que o Celso sustenta aqui. Ele sustenta isso, olha ali. Passei, o Luiz disse que era para eu morrer, e veio e fincou uma faca nas minhas costas. É isso que o Celso sustenta. E se a gente abre lá o Código Penal e vai no artigo 121 lá, está lá. Está lá. No inciso 4, são essas letrinhas romanas, a traição e emboscada mediante simulação, ou outro de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A acusação não acreditou na prova quando começou. A acusação não acreditou hoje na prova. Porque é mais fácil eu não pedir para apurar melhor. É número depois. Eu condenei hoje. É número na instituição. É importante a gente estabelecer aqui, quando o doutor Sandro falou, sustentou muito bem sobre os motivos que vocês precisam votar, no sentido de que houve a intenção de matar. Eu cataloguei aqui, para a gente conversar sobre eles, para que vocês não fiquem com dúvida. Primeiro ponto que o Ministério Público traz aqui como uma tentativa de romper
ciclos de violência, como a domiciliar eventual, se dá pelo passado do réu. Se dá por uma faca que sequer foi apreendida. O que o réu disse, uma faquinha, podemos acreditar nele? Não. Sim. O Estado tem o dever de apurar, de chamar testemunhas para elucidar a questão. Nós temos uma tomografia em que a defesa, em momento algum, rebate. Existe a lesão. Esse documento consta. Mas a vítima não foi ouvida para falar sobre essa facada, sobre os efeitos dela. A gente está julgando aqui a intenção ou o resultado? Ninguém aqui discorda que nós tivemos uma facada. Ninguém aqui discorda que existe esse documento. Então, esse argumento a gente coloca para cá. Ameaças à família. Que prova testemunhal temos nesse sentido? E ainda posso só complementar uma coisa antes de seguir? Com certeza. Eu acho incrível. Vocês sabem por que eu não estou pedindo aqui a legítima defesa hoje, Excelência? Nem eu, nem a Karina. Por um simples fato. O Luiz, quando toma a paulada, ele não foi na delegacia registrar a ocorrência. Porque macaco velho não vai. Acha, deixa assim, é um craqueiro. Estava fora de si. E eu acho incrível, porque se vem aqui e diz, não, realmente, ele ameaçou. Porque disseram lá naquele depoimento, não, ele está ameaçando. Claro, estava com raiva. Porque pensa só, ele tomou a facada. Ele não foi direto para o hospital, meu Deus, tomei uma facada. Pessoal, assim, ó, eu quando tinha 15 anos, eu queria competir boxe. Comecei a fazer boxe com afinco. E aí eu fui fazer um sparring com o professor. Sparring é o quê? A luta, aqui, para treinar para o campeonato. E eu tomei um soco bem forte, como ele queria me preparar. Eu acho que ele estava com um pouquinho de raiva de mim também, que eu não estava treinando com muito afinco. Ele me deu um soco muito forte na costela e trincou a minha costela. Eu não tive uma fratura. Eu não sei qual é a dor do Celso, mas trincou a minha costela. Eu parei o treino e fui direto para o hospital. Eu não conseguia respirar. Não trincar. Ele toma uma facada que trinca a costela, que quebra a costela, segundo o Ministério Público aqui, o laudo lá. Ele vai até a casa. Para quê? Não sabemos. Para conversar com o Luiz? Para tocar pedra? Isso só me mostra que ele estava na fissura do crack. E aqui eu vou ter que concluir. Só que eu acho legal, e agora devolvendo a palavra para ti, Karina, que a gente tem que presumir que essa ameaça existe, sendo que o Celso e a Sinara não vão registrar essa ameaça. Não tem um registro de ocorrência lá. Aí nós não pedimos para o Luiz porque a gente não vê um registro de ocorrência, não vê um exame de lesão corporal. Então a gente pede com base no Gilberto, uma testemunha isenta. E eles alegam, joga no ar. Para quem que está de fora, que não é da técnica jurídica, não é operador como nós, pode parecer que a defesa e a acusação estão em lados contrários opostos. Que a gente quer impunidade. Eu e o Matheus fazemos júris há 8 anos. Assim como o Dr. Sandro está acostumado a fazer plenário, nós também estamos. E o que a gente encontra, infelizmente, de ambos os lados, são inconsistências quanto aos seus argumentos. A defesa hoje quer pedir algo para vocês, um julgamento técnico, um julgamento coerente. Ninguém aqui está dizendo que não houve a facada. Ninguém aqui está dizendo que não houve lesão. O que nós estamos sustentando é uma ausência de intenção, uma vontade clara de tentar matar. Esse é o ponto. E por que defesa e acusação divergem quanto a esse ponto?
uma necessidade que nós, operadores do direito, temos em buscar respostas sociais. O MP, dentro das suas particularidades, que a defesa não busca tirar de forma alguma a sua legitimidade, tenta, através da índole, o que é índole? O passado do réu. Tenta, através da dúvida, da faquinha, que não sabe se é faquinha, facão, o que é, a condenação. Da Tainá, para dar uma resposta para a Tainá que não faz parte desse julgamento hoje. Os fatos que nós estamos julgando aqui hoje. Busca, através de eventuais ameaças que a gente nem sabe contra quem, o quê. Doutor, qual é o evento do Isso é suficiente? da tomografia? O senhor sabe de beleza? É no inquérito. Eu não tenho certeza. É no inquérito. Sim, página. Página 11, doutor. 11. Muito obrigado. Tudo bem? Podemos prosseguir? Perfeito, era só uma questão que eu queria ver com eles aqui. Vou aguardar para que os jurados possam prestar atenção com mais profundidade. Esses elementos são suficientes? Se vocês entenderem que isso é suficiente para dizer, Luiz, você quis matar, sim. Ok. Mas o dia que talvez vocês passem ou não por uma situação parecida, talvez é esse tipo de julgamento que vocês também terão. Escolham que sociedade vocês querem. É essa a resposta que nós vamos dar? Uma pena que eu e o Dr. Matheus não trabalhamos na fase de instrução. Faltou aqui. Faltou testemunho. Ocular, imparcial. E o que a gente tem hoje é isso. Uma lesão que não configura nem... Mas olha, nem se eu fosse míope. Uma tentativa de homicídio. Com o máximo respeito que a defesa tem pelo Ministério Público. Faltou aqui. Faltou. O ciclo de violência realmente, doutor, precisa ser rompido. Esse tipo de situação que foi apontada aqui, mas não é nem de perto nem de longe bonita, doutor Santos, não é. Eu concordo com o senhor, não é. Só que não vai ser assim, condenando o Luiz por uma tentativa de homicídio, que a Tainá vai ter resposta. Eu estou muito tranquila. Eu e o Dr. Matheus estamos muito tranquilos. Nós apresentamos com ética as provas do processo. Uma pena que não participei. Mas a decisão é de vocês. Somente de vocês. A defesa entende que não tem intenção de matar. Não tem. O que tem é uma lesão. E aí nós concordamos. Aí realmente a defesa concorda. Que precisa ter uma resposta. Mas eu quero mostrar para vocês, se assim o permitem, para concluir, e aí vossas excelências vão julgar, duas questões. A primeira, a gente analisar a tomografia de novo, e por último, eu demonstrar o que eu acredito que tenha acontecido, a minha miopia deste caso. O que eu quero mostrar? O Dr. Sandro trouxe para vocês a diferença de uma faquinha de cozinha para já uma faca um pouco maior. Quando a gente olha a tomografia, o que ela nos traz? Que ele teve uma fina laceração posterior do ápice pulmonar esquerdo. Facão seria fina? Não. Qual o grande problema? Não temos a faca apreendida para saber qual era o tamanho da lâmina de fato. Tudo que a gente pode presumir. A única pessoa que diz qual era a faquinha,
A faca é o Luiz. Nem o Celso fala. O Celso fala faca. Não fala facão. Vem com facão, me carneou. Não vem. Então temos uma fina laceração. Aqui para mim é o ponto principal. Celso crava, é o que a acusação diz. Cravou a faca. Lâmina. Pneumotórax nada mais é do que uma perfuração no pulmão, na pleura. Você perfura um ponto que se perde a pressão do ar ali. Doutor Matheus, mas por que você fala com tanta precisão? Meu pai tem 68 ou 67 anos. Eu nunca gravei exatamente a idade dele. Em 2021, eu vivi um dos maiores dramas da minha vida. Eu estava atendendo um cliente em uma reunião, fui ligar para o meu pai para pedir para ele uma corrente e ele não atendeu o telefone, eu estranhei. Ele sempre atende. Ele está sempre vendo videozinho, hoje já é aposentado. Liguei para o meu irmão. E meu irmão me diz, eles têm uma lavagem de veículo, aí meu pai que está aposentado vai lá ajudar ele. Me diz, pai está mal, o pai foi internado. E eu estranhei. Meu pai fumou desde os 14 anos. Com 67 na época ali, 2021, 64, ele teve diversas bolinhas no pulmão, uma delas estourou e gerou o quê? Um pneumotórax espontâneo. E ainda descobriram um efizema pulmonar. Meu pai passou um mês internado no hospital. Então eu sei o que é um pneumotórax, porque um filho vai querer pesquisar, vai querer conversar com os médicos para entender o que é a gravidade, até porque meu filho pequeno, eu tenho 2 filhos, eu e a Karina, um de 6 anos e outro de 4, e o meu de 6 anos é fissurado pelo meu pai. Eu movi mundos para conseguir fazer que ele fosse atendido de forma adequada, e ali eu aprendi sobre pneumotórax. O que eles falam quando é pneumotórax? Discreto pneumotórax. Então nós temos uma fina laceração do pulmão, e um discreto pneumotórax anterior. É sinal que a faca é pequena. Quanto à energia, eu com um soco, com uma luva de boxe 18, trincou pelo impacto. E agora, para encerrar aqui e eu ir para os quesitos e a gente terminar este julgamento que acho que está sendo cansativo, quero dizer para vocês, eu, Matheus, já que a acusação não falou de prova, para mim prova o Gilberto define tudo. O Gilberto nos traz todos os elementos ali, basicamente. Só não nos traz a ação em si. A ação em si não dá. O Celso diz que foi esfaqueado pelas costas do nada. Nem o Ministério Público acredita no Celso. Porque diz que teve discussão. Eles sustentam que teve uma discussão. Hoje vieram já e nem entravam nesse assunto. O que aconteceu antes? Eles diziam, a facada foi pelas costas, pelo amor de Deus. E tem um raiva do Luiz. Pelo que ele fez antes. E pelos jogos de azar depois. Tem uma raiva. E julguem pela raiva. Eu quero mostrar para vocês. Eles não acreditaram no Celso. Foi uma fina laceração e um discreto pneumotórax anterior. Então, para mim, excelências, Pelezinho estava com um pedaço de madeira na mão e fazia ameaças ao Luiz. O Gilberto nos conta isso. Para mim, seu Pelezinho tinha fumado antes. Porque com fratura na costela, sai correndo até a casa do outro lá, ao invés de ir para o hospital, com a dor que devia estar, duro de chapado. Pega um pedaço de madeira, não sabemos o porquê. Teve briga antes, teve briga depois, ninguém se acerta aqui sobre isso. Pega um pedaço de madeira, começa a xingar, então vamos. Os 2 são machos. Vem dar paulada, Luiz diz que chega a ser agredido, pega a faca, bum! Ele diz, eu não vi bem onde é que deu. E ele fala isso principalmente lá na instrução. Ele fala, eu toquei a faca, mas não vi onde pegou. Hoje ele diz, acho que foi pela frente. Se a agressão está sendo pela frente ou golpeio, Matheus, mas aí está forçando a barra a pegar as costas. Cara, eu já tomei uma paulada no olho que eu já perdi a orientação e dei um chute. Eu nem sabia que tinha pego. Pegou. Um chapado que está vindo com uma madeira na mão não vai só atacar de frente. Mas a mim vai virar para dar paulada. O Luiz é destro. Gostaria de perguntar para o Pelezinho se ele é destro. Porque é destro. Se eu estou com uma madeira, eu bater assim é um impacto. Eu virar para bater assim é outro impacto.
Fina laceração posterior no ápice pulmonar esquerdo. Não tem nada que eu possa ensinar um pedaço de pau aqui, né? Peguei o pedaço de pau, sou destro. Por aqui eu ataco assim, onde eu causo mais impacto. Viro de lado, dou-lhe a paulada. Aqui é o ápice da energia que eu, atacando com uma madeira, posso fazer. Viro de lado. Destra também. Me ataca. Onde eu pego? Existe outra testemunha ocular que fale isso? No máximo o Leonardo dizendo que houve agressão. Aqui eu estou que nem o Ministério Público. Estou indo pela experiência de vida. Vossas Excelências, hoje, quando começou o julgamento, fizeram um juramento. Dr. Flávio disse, concito-vos a proferir a vossa decisão de acordo com a consciência e os ditames da justiça. A consciência de vocês é de vocês, Excelências. Vocês sabem o que viram aqui. Vamos ver o que é os ditames da justiça para cada um de nós. A justiça é condenar alguém com raiva. Essa é a justiça que vocês querem. Por favor, condenem. Vamos dar exemplo para a sociedade, então? Vamos dizer que justiça eu condeno com raiva, eu não olho o fato. Eu não estou aqui para julgar fato, eu estou aqui para julgar a vida de um réu. Acontece que o processo penal, quando ele começa, ele concita vocês a julgar 11 de julho de 2019. Eu dei a única dinâmica aqui que eu entendo como possível. O Gilberto aqui é o único isento que fala que ele estava assim com um pedaço de pau, que estava ameaçando o Luiz. O resto é história para contar. Peço a vossas excelências que apliquem a justiça. Houve a facada. Eu não sei se houve as pauladas, tudo, mas também não houve o que o Celso disse, facada de graça. Não é porque é lobo que foi lá dar uma facada de graça. A laceração é fina na pleura. O pneumotórax é discreto. Isso me conclui que a faca era pequena. Ah, mas a energia da fratura, cara, uma paulada aqui de faca. O cara me dando paulada, eu vou medir minha força, eu vou dar o máximo que eu consigo também. Ainda mais que o Luiz estava sem uma mão ainda. Excelência, não sei se tem algo a complementar. Me dá uma parte, sim, é que eu acho que tem uma propriedade na sua argumentação. Mas a questão que eu queria colocar é que, pela prova técnica, essa facada fratura a costela, transfixa o pulmão e o pneumotórax é anterior, ou seja, ela atravessa o corpo da vítima, só não perfura a parte anterior. Mas para ela fazer um pneumotórax anterior, tem que ter um rompimento do diafragma. Isso está no laudo. Doutor, se tivesse rompido o diafragma, esse cara tinha morrido, doutor. Me desculpa. Olha o que diz o laudo aí. Não diz a questão de diafragma, doutor. Pega o pneumotórax atrás ou na frente? Doutor, pneumotórax é uma perfuração na pleura. Pneumotórax é discreto pneumotórax anterior, derrame posterior. Tá. E vamos lá. Então foi mais de uma facada, doutor? Foi uma só. Ela entrou pelas costas e foi. E furou o diafragma. Não. É isso que o senhor está concluindo. Pleura, você falou pleura, confundi, diafragma, pleura, mas é isso. Ela atravessa, quebra a costela, atravessa o pulmão e causa diafragma uma pressão anterior. E não é a faquinha de serrinha que faz isso. Suficiente Uma para fina que a laceração, vítima doutor. vá até a casa posteriormente. Ela é o... Suficiente para que a vítima vá à casa do réu posteriormente. Essa é a intenção da vontade. Voltamos para o ponto inicial. Muito obrigada. Intenção ou resultado? Nós não vamos debater o resultado, nós vamos debater a intenção. Doutor Sandro falou sobre o lobo. Veio aqui, mostrou porque é direito da acusação fazer isso. Mostrar os antecedentes. E disse, vamos dar uma resposta para esse lobo. Está em pele de cordeiro. E o que nós estamos convocando vocês hoje aqui é para não fazer a justiça dos lobos. Nós queremos uma justiça técnica. Se o Ministério Público acredita
nós temos uma tentativa de homicídio, deveria, doutor, com o máximo respeito, ter buscado mais elementos para comprovar a intenção. É dever deles, do Estado. Não é nosso ficar indicando faca. E é isso que nós estamos buscando hoje com vocês. Uma apuração técnica. Técnica. Queremos justiça dos lobos ou queremos justiça humana, técnica, jurídica? Escolha. Doutor Matheus, acredito que a leitura dos quesitos seja fundamental. Então, excelências, agora encerrando a fala aqui, o doutor Flávio vai perguntar se vocês estão aptos a proferir o julgamento. Dizendo que sim, vamos à sala secreta, onde ninguém sabe os votos de vocês e vocês vão poder votar esses quesitos com uma cédula sim e uma cédula não. Primeiro quesito vai perguntar, basicamente, se Celso foi vítima de golpes de arma branca, trazendo as lesões descritas nos autos. Aqui é incontroverso, defesa e acusação dizem que sim, Luiz assume que sim, houve a facada. Depois vai perguntar, no segundo quesito, Luiz Rodrigues foi o autor dos golpes de arma branca? Nesse ponto também sim, é incontroverso, defesa e acusação falam. Terceiro quesito é o quesito chave, aqui que há discordância entre a defesa e a acusação. E ele diz, assim agindo, o réu Luiz Rodrigues teve a intenção de matar a vítima Celso Câmara, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi prontamente socorrida, recebendo o tratamento adequado? Esta é a pergunta-chave. Essa é a pergunta de milhões. Essa é a pergunta que a gente vai responder o seguinte: o lobo que quer matar dá só uma mordida? O lobo que foi lá para fazer justiça com as próprias mãos, talvez por ter sido agredido, isso a acusação chega hoje. Aqui não disse. Aqui o motivo era outro, era só o xingamento. Um lobo que está indo lá para matar uma pessoa, ele só morde uma vez? Ou um lobo que está sendo atacado e neutraliza o ataque com uma facada, a pessoa se afasta e ele vai para casa? É essa a intenção do lobo, de ceifar a vida de outro lobo, porque isso aqui não é cordeiro. Se a gente tivesse antes no processo, também pedia os antecedentes dos céus para a gente ver se é cordeiro. Mas eu não preciso jogar baixo. Eu não preciso ir para os antecedentes da vítima. Vamos na prova. Aqui o terceiro quesito é isso que a gente vai responder. Se o lobo com uma mordida só queria matar. A resposta que a defesa pede a vossas excelências é que não. E assim eu agradeço a atenção de todos vocês. Tenhamos um ótimo julgamento. Muito obrigado. Luiz Rodrigues, já qualificado nos autos, após o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, foi pronunciado, ou seja, foi encaminhado para ser julgado no plenário do Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio simples, com base no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Nesta data, dia 5 de dezembro de 2024, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri de Novo Hamburgo, oportunidade em que os senhores jurados acolheram a tese defensiva de ausência de intenção de matar, apresentada no plenário de julgamento. Assim, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, eu declaro desclassificado o delito contra a vida imputado ao acusado Luiz Rodrigues para o delito de competência do juiz singular, razão pela qual passo ao julgamento do crime remanescente. A materialidade do fato restou provada pelo prontuário de atendimento médico da vítima, especialmente a tomografia computadorizada do tórax.
bem como houve reconhecimento da materialidade por parte do Conselho de Sentença nesta oportunidade. A autoria delitiva, da mesma forma, restou evidenciada pela narrativa da vítima em fase policial e pela confissão do denunciado, inclusive hoje, em plenário. Igualmente, a autoria do delito foi confirmada pela decisão do Conselho de Sentença. Assim, o conjunto probatório não deixou dúvidas de que o acusado